Muito boa noite, meus irmãos, irmãs que me escutam. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça e estamos aqui para mais um estudo de quarta-feira, estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. Quero aqui deixar registrado minha gratidão aos irmãos que deram aula nessas últimas quartas-feiras. Eu estava de férias e os irmãos bondosamente estenderam aí os seus dons para serviço do Rei, substituir-me. Com certeza fizeram em bom termo alguns estudos. Você talvez não tenha ouvido gravado por uma questão ou outra, mas eu quero deixar registrado que a igreja estava atuando nessas quartas-feiras e os estudos bíblicos foram dados. A ideia do estudo em gravação é sempre uma opção a mais. O estudo de fato acontece aqui nas quartas-feiras, no período das 19h30 às 20h30, A gravação ela é um apoio, é um recurso que nós podemos usar para aprofundar, rever algumas questões, alguns apontamentos, mas ele não é o estudo em si. Ele é apenas uma opção para aqueles que não podem vir ou que querem conhecer o pensamento bíblico da nossa igreja. Aliás, após uma leitura de um texto que tem em mãos, que geralmente é feita, nós temos um período de discussão que é muito rico. Aliás, creio que é mais rico ainda do que a própria leitura do nosso texto, porque aqui nós vamos ter a oportunidade de perguntar, responder, tentar entender alguns textos. Sem mais delongas, hoje nós iremos tratar de alguns assuntos ainda dentro do texto de Apocalipse. Aliás, 5 assuntos serão tratados, de uma maneira simples e textual. Isso significa que os textos serão tratados na sua maneira que se manifesta, a maneira como é lido. Nós não iremos fazer aqui longas considerações sobre os números interessantes que o autor utiliza. Nós deixamos isso para fazer após lermos o livro todo, que nós estamos concluindo, se Deus quiser. Nós iremos observar primeiro como os grandes temas se apresentam e investigar isso, para extrairmos que mensagem o Senhor tem para o seu povo por meio desse texto. Então nós vamos ver hoje pelo menos 5. A começar da descrição da grande prostituta. Isso se encontra no capítulo 17. Nós não vamos ler porque é um capítulo bastante extenso. Inclusive alguns pormenores, eles são recuperados pelo narrador João. Ele já repete. Nós estamos chegando no final do texto de Apocalipse e percebemos que alguns itens ele acaba retomando para enfatizar. Então vamos lá, capítulo 17, verso 1 a 3 diz assim: Vejo um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos parar por aqui. O texto continua, há toda uma grande descrição acerca dela. O narrador vai dizer que existem algumas questões inscritas sobre a questão da Babilônia e por aí vai. Bom, mas o que para nós vale perceber é que uma mulher é apresentada contracenando com uma entidade descrita da mesma maneira que impetrou a perseguição do povo de Deus. A mulher é chamada meretriz, e a entidade, ou ente, a figura sobre a qual assenta-se, ao invés do dragão, é descrita ostentando as mesmas qualidades dele. Lá no capítulo 12, no capítulo 17 diz assim, no verso 3: Besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Note que assim o dragão vermelho também é descrito com 7 cabeças e 10 chifres. E essa é a besta do mar, que foi descrita de maneira semelhante. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então é interessante que esta figura, a grande meretriz, ela
está assentada sobre uma besta que possui semelhanças com o dragão e semelhança com a besta descrita no capítulo 13, aqui sobre o mar. Bom, o narrador abertamente faz com que o seu narratário, aquela pessoa com a qual ele escreve, identifique essa mulher como o Império de Roma. Historicamente, Roma era considerada a cidade sobre 7 colinas. Então aqui é um dos poucos momentos em que a maioria dos historiadores concorda com o texto, quando diz que aqui é um apontamento muito aberto que o narrador está fazendo ao Império Romano. Então isso não tem muita dúvida, né? Se você for consultar geralmente comentários bíblicos sobre o livro de Apocalipse, eles vão chegar num consenso que é Roma que está sendo apontado pelo narrador, por causa dessa questão das descrições das 7 colinas. Mas então sobrepõe-se de maneira sincrética. O que é sincrética? Misturada as qualidades do dragão com a besta a qual está assentada, né? Aquela ideia dos chifres, das cabeças. A ideia é que estão imbricadas mesmo essas duas entidades, a mulher, o dragão, a besta do mar. Eles estão juntos no mesmo propósito, por isso são descritos com as mesmas características. Isso simboliza a grande influência que o Império Romano, chamado de Babilônia, meretriz também, alcançou entre as muitas nações, que seria a besta do mar, com as quais estabeleceu contato. A prostituição aqui não é literal, então não é que é uma grande prostituta de forma literal, não é isso. É uma referência à idolatria. Devemos lembrar que uma das maneiras com que o Império Romano conquistava a adesão dos Estados-nações que ia tomando para si era utilizar os seus ídolos para si também. Um grande exemplo disso é o panteão grego, que é absorvido pelos romanos que os gregos tinham. Então, se você tem, me escapa agora o nome de alguns, mas por exemplo, o deus da guerra, como chama? Alguém me ajude? Ares, muito bem. Já o nome romano é Marte. Então perceba que foi adotado, é mesmo Deus, é o Deus da guerra, mas os romanos dão um outro nome. Obrigado, irmão Mateus, aí, pela ajuda. Então a Roma tinha esse tipo de método de dominação. Ele não brigava por causa dos deuses. Venha você, pague imposto para mim, fique com seus deuses, vamos mudar os nomes, aliás seus deuses são bons também, vamos somar com os meus, pagando imposto, servindo ao império, não tem problema. Então esta era a política de Roma, por isso Roma é descrita como uma grande prostituta. A Babilônia, né? A ideia de Babilônia vai ser trabalhada mais no capítulo 18. Então hoje nós vamos tocar apenas de leve nos grandes temas. Nós temos um assunto que é o último assunto que vamos gastar um pouco mais de tempo, mas aqui é só a apresentação da queda do Império Romano, como é predito aí pelo narrador. O segundo assunto é a queda de Babilônia. Primeiro a descrição de Babilônia, no capítulo 17, e agora, obrigado pela água. Diácono Simon, você está me trazendo água. Obrigado. Agora a queda da Babilônia. Tivemos a descrição, agora teremos a queda mesmo. 2 textos pronunciam a queda de Roma. Então vamos ler apenas alguns versículos. Capítulo 18, verso 1 a 3, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Bom, verso 21 também nos apresenta uma certa descrição que não nos escapa, não deve nos escapar. Diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo:
Assim, com ímpeto será arrojado Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Aqui é uma certa distinção. Então nós tínhamos uma descrição de Babilônia como o reino das 7 colinas. Aqui há o lamento sobre a sua queda. As pessoas estão muito tristes porque conseguiam se alimentar economicamente. Olhe só, nós não vamos nos deter, mas o capítulo 18 demonstra como havia o comércio de especiarias, comércio até mesmo de escravidão. Há um texto que enuncia isso, que é o verso 13, que esta Babilônia também trafegava nela almas humanas, uma referência à escravidão. Então, o Império Romano, ele foi uma grande potência, economicamente foi uma grande potência, politicamente foi uma grande potência, e as nações, agora um pouco maior do que a Babilônia, lamentam a sua queda, a sua derrocada, porque se beneficiaram dela. Então há um deslocamento, um descolamento também da figura da Babilônia, da mulher, da prostituta, da meretriz, que é uma analogia a Roma, da besta do mar, que é o mar de nações. Então elas lamentam: puxa vida, que pena, foi embora, e ainda vão tirar vantagem dela, vão tentar tirar alguma vantagem, mas acabou, Quando o narrador descreve a queda envolvendo as figuras angelicais, que foi a leitura do verso 21 que nós fizemos, deixa registrado que é Deus, em última instância, que tanto levanta governos quanto depõe, conforme a sua soberana vontade. Isto é um resgate que o narrador faz com o livro de Daniel, com um pouco com o livro de Isaías. Por exemplo, de Isaías eu quero chamar a sua atenção quando lá no capítulo 40, se eu não me engano, de Isaías 41, acho que 41, Ciro é chamado de pastor por Isaías, a voz de Deus, pela voz divina, porque libertaria então o povo, trazendo novamente para a terra. Ou seja, Deus tem o poder sobre as nações. E este anjo jogando a pedra é simplesmente a comunicação dessa mensagem. Quem levanta governo, quem depõe governo é Deus. E há uma espiritualidade, pelo menos no texto de Apocalipse, latente. Então, enquanto nós olhamos um governo desmoronando, um país caindo, nós nos atemos apenas às questões concretas, materiais, economia, desemprego, fome, mas existe uma espiritualidade por trás da ascensão e queda de impérios. Isso não ocorre sem o poder de Deus. Roma cai porque Deus exerce um juízo sobre ela. Bom destacar isso, e a gente vai ter implicações disso possíveis, depois a gente trabalha com isso. Então esses são os dois assuntos: a descrição da grande prostituta no capítulo 17 e a sua queda, a queda da Babilônia no capítulo 18. E aí nós caminhamos para o dia do juízo final, a vinda do rei. O capítulo 19 ele é belíssimo, ele remonta à vinda de Cristo com toda a pompa e glória. Eu não separei versos para ler, porque o texto todo é uma grande celebração. Primeiro começa com um júbilo no céu. Então há praticamente um salmo posto no capítulo 19, do verso 1, por exemplo: aleluia, a salvação e a glória e o poder saem do nosso Deus. Verso 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja aqui um hino de louvor sobre o juízo que Deus trouxe contra a Babilônia, entenda-se Roma. E aí do verso 11 em diante, há toda uma construção de tipificação de Jesus Cristo. Muitos atributos que até então o narrador tinha dado ao Senhor desde o capítulo 1 são retomados no capítulo 19. Veja, Jesus Cristo é tipificado como cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. Lembre-se dessa expressão, ela é comum em uma das cartas para as igrejas, das 7 igrejas. Olhos como de chama de fogo,
Verbo de Deus, né? Ele possui uma espada que sai da boca, é uma referência a ser o servo do Senhor, que foi preparado de antemão para ser serviço de redenção dos povos, Isaías 42:9. E ostenta o mesmo título de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é um eco inspirado no livro de Daniel, lá no capítulo 4, verso 37. Por fim, os inimigos de Deus são lançados no lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta, os seus seguidores, foram todos derrotados. Eu diria que este é quase o clímax do livro de Apocalipse. Até então, o nosso Senhor tem aparecido no livro de Apocalipse, mas agora, de maneira parecida com o capítulo 1, ele aparece com todo o seu esplendor. Isso não foi comum dos textos, dos textos anteriores que nós trabalhamos. Então, o livro de Apocalipse está retomando a figura de Cristo que estava lá, retoma no capítulo 19, com toda a sua pompa, ele vindo para resolver a situação e punindo a besta e o falso profeta. Bom, esse é o terceiro assunto. O quarto assunto é um assunto que dá mais trabalho, porque é a questão do milênio. Dá mais porque o narrador irá nos trazer algumas informações. Vamos ver, então, o que é tratado sobre esse assunto. Então, entenda, você que está nos ouvindo, aguardando, nós tivemos uma descrição da grande prostituta, tivemos o registro da queda dessa prostituta, um relato bem simples da vida do Senhor resolvendo as situações, e agora nós entramos num assunto que é do milênio. Então, vamos lá. Verso 1 a 3 do capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, é uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um tempo. Então, essa questão do milênio, ele é uma questão interessante, porque a partir daqui há as possibilidades de leituras acerca disso, de interpretações. O que quero chamar a atenção, antes de termos umas considerações um pouco mais robustas, que a Terra é o panorama inicial deste capítulo. Note que o anjo desceu do céu, então ele está olhando para a terra. Então, após essa expressão, é descrito Satanás sendo acorrentado por 1000 anos, porque Satanás ele está na terra, né? A ideia é que ele caminha entre nós, né? Entre a humanidade, ele está presente, fazendo as coisas que um Satanás faz, né? Se opondo ao reino de Deus, se opondo à humanidade. E aqui é descrito que ele é acorrentado por 1000 anos. Vamos chamar a atenção também para um outro fato aqui, né? Após tratar do fim da besta e falso profeta, ambos foram lançados no lago de fogo. Atenção aqui, né? As atenções do narrador agora voltam para a serpente. Então faltava a serpente, porque o falso profeta ele está sendo entendido como a besta que emerge da terra. Então nós temos a besta do mar e a besta da terra que está presente no falso profeta, algo voltado mais a um sistema religioso. Essa é presa durante 1000 anos, a serpente, que deve ser entendida como a supressão do seu poder de enganar as nações. É isso que é dito, ela não vai mais enganar as nações, isto é, Satanás tem ainda livre curso para ir e vir, ele pode estar caminhando aí, entretanto não poderá levantar uma perseguição que resulte no extermínio do povo de Deus, como ele tem tentado desde a sua queda lá no capítulo 12. Logo em seguida, o olhar do observador, ou seja, o narrador, ele conduz o leitor para o céu. Então aqui no céu existe uma expressão, que é a expressão do verso 4, né? Vamos ver o verso 4. Vi também tronos, veja, agora mudou. Então do verso 1 ao 3 estávamos na terra, agora o olhar vai para o céu. Vi também tronos,
e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vou retomar aqui, devagar, verso 4, porque ele é muito importante para interpretar esse texto. Nós estamos no céu. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Opa, então nós temos um grupo aqui, guarda isso, um grupo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Esse é um segundo grupo. E viveram reinando com Cristo durante 1000 anos. Então nós temos alguns grupos aqui, né? Na verdade serão 3: aqueles que estão nos tronos, as almas dos decapitados, isso mesmo, por causa do testemunho de Jesus, isso, então, 2 grupos basicamente, que sofrem os mártires, né? Dos tronos e dos mártires. E aí a seguinte comunicação no verso 5: os restantes dos mortos, se excluem esses que foram ditos, ou seja, tem que ser os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E aí ele encerra com essa declaração: esta é a primeira ressurreição. Então esse texto é um texto bastante portentoso aí. Por quê? Porque a partir da interpretação desse texto que vão surgir as possibilidades. Então existem várias possibilidades, né? Mas as principais interpretações estão em torno desta expressão. O que significa ressurreição aqui nesse texto? Uma pesquisa muito simples, você vai perceber que a palavra ressurreição só aparece aqui no livro de Apocalipse. E aí então existe toda uma discussão. Se essa ressurreição for literal, se for uma ressurreição de fato, então nós estamos aqui diante de 2 ressurreições. Uma é uma ressurreição que não envolve os ímpios, porque eles perceberam que os ímpios foram excluídos, esses não vão até completar 1000 anos. Então está dizendo que tem uma ressurreição. E nós sabemos que vai vir uma outra, que é o grande dia do juízo. No capítulo 20 vai tratar sobre isso. Então teremos 2: uma esta do milênio, e após o milênio uma outra. Serão 2 ressurreições, se seguirmos a literalidade do texto. Agora, alguns dizem que não, isto é simbólico. E aí, com toda uma grande gama de concatenações, de ligações e associações, vão dizer que o reinado de Cristo já ocorre, que é desde a crucificação Jesus de fato reina. São os chamados amilenistas, né? Então nós temos os pré-milenistas, que acreditam numa ressurreição em um milênio que virá antes do juízo. Temos os amilenistas e temos os pós-milenistas, que a gente não vai entrar tanto, mas que marca essa questão do milênio. Então nós vamos ter isso. Sendo justo com o texto, é um texto que ele entende que tinha pontas soltas. O narrador tinha deixado a gente lá no capítulo 19 com 2 problemas resolvidos: as bestas. Falou, a besta do mar, ou a besta do mar, foi lá jogada no lago de fogo, acabou a chance dela, não volta mais. A besta da terra, que é o falso profeta, também foram. No capítulo 20, obrigatoriamente, é um texto que está amarrado, porque agora ele vai resolver o capítulo, ou vai resolver a situação do ente que falta, a serpente. Então aqui cria-se uma dificuldade para quem quer entender que há uma repetição de assunto, porque há uma dependência que o autor demonstrou para nós que ele precisa resolver, e ele está resolvendo. Então segura esta informação. Não vamos tirar conclusões, só vamos ver o que o texto está dizendo. Aqui seria desonesto da nossa parte não ver a construção que o narrador, a sua estratégia de argumento, isso que ele está fazendo.
Ele está criando uma sequência. E aí nós vamos para a derrota final, que é o quinto assunto, capítulo 20, versos 7 a 10. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir nas nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontraram não só a besta, como também o falso profeta. Parêntese meu, veja aqui como ele quer amarrar o que aconteceu antes. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então perceba que há sim uma dependência. Ele quer perceber que agora sim a situação está resolvida. No capítulo 19, ele tinha deixado a besta do mar e o falso profeta no lago de enxofre, dizendo: aguarda aí que eu vou agora pegar a serpente. No capítulo 20 ele faz isso. A serpente é amarrada por 1000 anos, depois ela é solta após os 1000 anos para enganar as nações de novo, e depois ela é então suprimida definitivamente e lançada no lago de fogo. Ponto, acabou. Aí ele falou: agora resolveu a situação. Olha os 3 aí no lago de fogo boiando aí, está resolvido. Então esta é a intenção do autor, mostrar que o mal ele teve o seu fim. Esta é a derrota de Satanás. Algumas considerações. Primeiro, vemos que o narrador mantém firme a sua estratégia de levar o seu leitor a olhar sua realidade por meio de um olhar que ocorre no céu e um outro olhar sobre o que ocorre na terra. Esta, para mim, é uma das maiores contribuições do narrador. Ele insiste em dizer para nós: vocês têm só a metade da história, a outra metade está ocorrendo num plano que vocês não conhecem, e ele transita nos 2 planos onde nós não temos acesso. Então, um outro olhar sobre o que ocorre na terra. Roma, diante da sua experiência de exílio, o narrador projeta o seu fim. Roma é dito que terá o seu fim. Logo, estou só assentando aqui que o narrador ele não verá o fim de Roma literal, porque Roma termina depois, muitos séculos depois, lá no século V. Nós estamos no século I. A projeção do fim do Império Romano faz com que o narrador preveja o fim dos tempos. Então há um olhar do fim dos tempos aqui. Satanás, que está por detrás dos seus agentes, terá, apesar de postergado por algum tempo, um fim certo. Satanás irá ter o seu fim. E os santos poderão reinar com o Senhor, até que ele estabeleça o juízo e a eternidade definitivamente para os seus. Então aqui é uma história que tem um final feliz. Nós vamos ver o nosso adversário com as suas tarefas encerradas, seus trabalhos postos por fim. Esta é uma promessa que o texto de Apocalipse traz, e é a promessa que nós ficamos até hoje. Então, nesse momento, nós encerramos essa exposição, e agora teremos um debate sobre esses assuntos. Que Deus te abençoe, que nós possamos continuar crescendo com esse texto, e se Deus quiser, na quarta-feira nós encerramos com o juízo final e o novo céu e a nova terra. Deus nos abençoe.